Bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa compreendê-la, colocá-la em prática na sua vida. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, acione o sininho lá para receber as notificações e faça um pequeno comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube. Temos feito aqui uma série de estudos na primeira epístola de Pedro. Começamos no último vídeo, estudamos capítulo 1, versículos 1 a 12. Hoje vamos ler versículos 13 até o 25 e fazemos alguns breves comentários. O título é Santidade na Vida. Santidade na Vida. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, de Jesus, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Muito bem, Pedro aqui, depois de falar da bendita esperança, de uma viva esperança, porque fomos regenerados em Jesus Cristo e temos a salvação em Cristo Jesus, ele passa a falar agora sobre a santidade na vida. E é muito interessante porque o versículo 13, onde ele começa esse assunto, ele fala, por isso, preparando o seu entendimento, ou cingindo sua mente, o seu entendimento, preparando a sua mente para entender a palavra de Deus e para viver em santidade. Paulo tem essa mesma teologia quando ele escreve em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde ele fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De modo que nós temos que, através do estudo da Palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo, termos um modo de pensar que seja digno do Evangelho de Jesus Cristo, que seja santo. E aqui Pedro vai falar nesse sentido, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, né? Tenham sobriedade, né? A palavra sóbrios aqui é o contrário daquele que está embriagado, que não tem plena consciência do que ele está dizendo e fazendo e pensando,
né? Sejam sóbrios, equilibrados. Sejam equilibrados e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro deixa claro aqui que nós precisamos esperar na graça de Deus que foi revelada em Jesus Cristo. A máxima manifestação do amor de Deus para conosco foi através da morte e ressurreição de Cristo na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados. Então nós precisamos esperar inteiramente nesta graça, neste amor que foi trazido na revelação de Jesus Cristo. Graça é amor não merecido, graça são recursos que Deus coloca à nossa disposição. Graça é Deus manifestar a sua bondade para conosco, mesmo que nós não sejamos dignos dela. Então, graça de Deus foi manifestada na sua maior revelação na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo, preparem a sua mente, sejam sóbrios, equilibrados e esperem na graça de Deus, que o amor de Deus é infinito, que o amor de Deus é incompreensível, que o amor de Deus é inabalável. Então isso é a graça de Deus. A graça de Deus implica que não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais e não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. A graça de Deus é isso, Deus manifestando-se em Jesus Cristo para salvar os pecadores, mesmo nós não sendo dignos disso. E daí o versículo 14 ele fala, como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Como filhos obedientes. Paulo em Romanos capítulo 1 vai falar da obediência que vem pela fé. Então nós obedecemos a Jesus Cristo, aliás Jesus ensinou, aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Como filhos obedientes, não vivam conforme os desejos ou as paixões que vocês tinham anteriormente quando estavam na ignorância, ou seja, quando não conheciam a Jesus. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A santidade, primeiro, tem que ser um estado mental, que a verdadeira espiritualidade reside na esfera mental. Então eu tenho que ser santo no modo de pensar para que eu seja santo no modo de agir. Sejam santos em tudo o que fizerem. E ele menciona, que o apóstolo Pedro menciona, sejam santos, porque eu sou santo, é a expressão que Deus usa lá no Velho Testamento. E daí o versículo 17, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. 3 aspectos neste versículo. Invocar o Pai, invocam como Pai aquele que sem parcialidade, invocar a Deus como Pai, que sem parcialidade julga as pessoas. Essa máxima de Jesus, ou da Bíblia, de um modo geral, de que Deus age sem fazer acepção de pessoas, sem ser parcial, ele manifesta o seu amor, a sua graça para com todos os homens, os seres humanos, para aqueles que creem. E essa imparcialidade, que Deus trata todos igualmente, está descrita desde o Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, e vai se repetir no Novo Testamento, Atos 3,34, Romanos 2,11, Gálatas 2,6, Efésios 6,9, Colossenses 3,25 e por aí vai. Na Epístola de Tiago, que é um manual da vida prática, da vida cristã prática, Tiago dedica vários versículos do capítulo 2 para explicar sobre a imparcialidade que não deve haver também entre os irmãos. Que capítulo 2 de Tiago, versículo 1, ele diz assim, meus irmãos,
Vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Se Deus age sem parcialidade, esse é o modelo. Jesus disse, eu vos deixei o exemplo, né? Esse é o modelo que nós cristãos precisamos agir, no modo de agir também. Sabendo que, antes disso, então, primeiro, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Efésios vai explicar isso no capítulo 2, né? Mas nós somos salvos para as boas obras. E aqui Pedro está dizendo que Deus julga sem parcialidade segundo as obras de cada um. E então nós devemos viver diante dessa imparcialidade de Deus e que julga de acordo com as obras de cada um. Nós devemos viver em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, né? Viver em temor, temor de Deus, né? Levar em conta que Deus está presente durante 24 horas por dia, cada minuto, cada segundo na minha vida e conhece o meu pensar e o meu agir. Isso é temer a Deus, levar em conta que Deus está presente. E vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Essa teologia da peregrinação é recorrente aqui em Pedro. Ele mencionou isso primeiro no primeiro versículo, que ele se dirige aos eleitos que são forasteiros. Depois, no versículo 17, que é esse que eu li, que Deus vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. E depois ele repete essa verdade em capítulo 2, versículo 11, onde ele diz assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então Pedro tem em mente aqui muito claramente, Jesus deixou claro isso também nos seus ensinamentos, de que aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros, né? Nossa pátria está nos céus. Paulo escreveu isso aos Filipenses. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, não foi mediante coisas perecíveis que nós somos resgatados por Jesus Cristo, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A salvação é gratuita, é pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ensinou Paulo em Efésios capítulo 2. E, embora a salvação seja gratuita, ela custou um alto preço, o preço do precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, para que nós tenhamos esta graça, a salvação pela graça. Ele foi conhecido, Jesus, né, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai mencionar isso, que antigamente Deus se manifestou através dos profetas, mas nos últimos dias se manifestou através do Filho. Os últimos dias aqui não é só os dias em que nós estamos vivendo, mas os últimos dias é uma referência desde que Jesus morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Nós estamos vivendo os últimos dias, a dispensação da graça. Então ele diz que Jesus foi manifestado nesses últimos dias em favor de nós, em favor de vocês. Por meio dele, por meio de Jesus Cristo, vocês creem em Deus. Pela fé em Jesus, nós cremos em Deus, que ressuscitou, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Fomos salvos na esperança. E Pedro reforça aqui que nossa fé e a nossa esperança precisa estar em Deus. Por isso, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Pai de nosso Deus,
de nosso bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, desculpe se ter errado, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. E aqui Pedro está dizendo que essa fé que nós temos e essa esperança precisam estar em Deus, tendo purificado a alma. Como que se purifica a alma? Pela obediência à verdade. Nós entendemos que a verdade está registrada aqui nas Escrituras Sagradas. Então é lendo as Escrituras. Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se nós quisermos ter uma mente pura, estarmos limpos com nossa alma purificada, mente purificada, precisamos conhecer a verdade. E Pedro diz aqui: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. O amor deve ser a marca do discípulo de Jesus Cristo. No Evangelho de João, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então muitas vezes nós ouvimos várias expressões dizendo: Deus te ama, Deus te ama. E eu li alguma coisa essa semana que alguém que não era cristão disse: já ouvi muito dizer que o seu Deus me ama, eu quero saber se você me ama. Não é? Então é este amor fraternal de uns para com os outros que é a marca do discipulado de Jesus Cristo. E Pedro diz: tendo em vista o amor fraternal não fingido, ame intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, Jesus Cristo. Fomos regenerados em Jesus Cristo, uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes. E aqui está dizendo que porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é permanente. E ele vai citar aqui uma citação de Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 9, quando ele diz: toda a humanidade é como a erva do campo, o ser humano é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. Toda a glória humana é como a flor da erva. O que acontece? A erva seca e a flor cai. Ou seja, nossa vida é extremamente passageira, mas a palavra do Senhor dura para sempre, ou permanece para sempre. E esta é a palavra, e esta palavra que dura para sempre, que permanece para sempre, é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Este Evangelho da palavra de Deus, da graça de Deus, é a palavra que permanece para sempre. Muitas coisas interessantes aqui, muitas recomendações interessantes para a nossa santidade de vida. O discípulo de Jesus Cristo precisa viver em santidade em todo o vosso procedimento, em toda vossa maneira de viver. Sejam santos porque eu sou santo, disse Deus. Então precisamos purificar cada dia a nossa mente pela palavra de Deus e assim vivermos vida santificada na presença de Deus. Você é santo? Essa é a pergunta para a nossa reflexão. Se eu sou santo em todo o meu procedimento, como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, ou em todo o vosso procedimento, como diz a outra tradução. Ser santo em tudo que nós fazemos implica em ter uma mente santa. E essa mente só será santa se essa palavra estiver viva aqui dentro da nossa mente. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.